Fala pessoal, iniciando então a nossa revisão de Direito Processual Penal voltada para o CTSP da Brigada Militar. Nós iniciamos então falando sobre o inquérito policial e a forma então de como pode se iniciar o inquérito policial. Nós temos então o artigo 5º do Código de Processo Penal nas ações públicas incondicionadas, ações penais públicas incondicionadas. Ele pode ser de ofício pela autoridade policial, então, tomando conhecimento da prática da infração penal, manda instaurar o inquérito. Pode ser feito mediante requisição da autoridade judiciária, do juiz ou do Ministério Público, ou também a requerimento, a pedido da vítima ou de quem tiver a qualidade de representá-lo. Pessoal, bastante atenção aqui. Nós temos lá uma diferença para o direito militar. No direito militar, o juiz não requisita a instauração de inquérito. Então, cuidado, eu sei que tu está estudando essa parte lá em direito militar. Aqui no processo penal, o juiz pode requisitar a instauração do inquérito, tá? No processo penal comum. No direito militar, o juiz não requisita, o Ministério Público requisita. Ou uma decisão lá do Superior Tribunal Militar, beleza? Aí é o órgão de instância superior lá da auditoria da Justiça Militar Federal é que manda instaurar inquérito. E nós temos algumas condições ali que a lei prevê também, quando o STM vai decidir e vai determinar a instauração de inquérito. E o Ministério Público sempre pode requisitar inquérito, a instauração de inquérito policial militar. Aqui no direito comum, no processo comum, nós temos então a possibilidade do juiz e do Ministério Público requisitar então a instauração de inquérito, tá? E também, como falamos, a própria vítima ou quem estiver representando essa vítima. O delegado de polícia ele pode indeferir o requerimento de inquérito policial? Sim. Mas quem é que requereu? É a vítima. A vítima requereu e daqui a pouco o delegado entendeu que não tinha requisitos mínimos para a instauração, de inquérito, não tinham indícios mínimos de autoria nem de materialidade, ou não configurava infração penal. O delegado, então, ele indefere lá o requerimento. Tá, mas e se for? E se for uma requisição do juiz ou do Ministério Público? Em tese, requisição é ordem, tá, pessoal? Mas assim, esse aprofundamento ele não vai aparecer na tua prova, tá? É mais a literalidade da lei, é isso que nos importa. Então, o despacho que indeferir o requerimento de abertura do IP, ele cabe recurso ao chefe de polícia, tá? Então, esse recurso ao chefe de polícia, ele é cabível. Então, atenção nesse recurso que indefere, então, a instauração do IP. Qualquer do povo que tenha conhecimento, então, da existência de infração penal que caiba ação pública, ele poderá, de forma verbal ou escrita, comunicar à autoridade policial e essa, verificando a procedência, então, dessa infração penal, ele manda instaurar o inquérito policial. Tá? Então a gente chama isso de notícia crimes. E o inquérito em que caiba ação pública e dependa da representação, ele não pode ser iniciado sem ela. Então a gente chama isso de ação penal pública condicionada à representação. Nesses casos, o inquérito ele depende da representação da vítima para ele ser iniciado. Tá? Isso também não tem mistério, é de conhecimento de todos. E nos crimes de ação privada, a autoridade só manda instaurar o inquérito a requerimento de quem tiver a qualidade para intentá-la. Então, a gente chama isso aí de a representação da vítima ou dos seus representantes aí nos crimes de ação privada. É no mesmo sentido lá dos crimes de ação penal pública condicionada à representação. No artigo 6º, nós temos as atribuições da autoridade policial, assim que ela tiver conhecimento da prática da infração penal. A gente tem analogia lá ao artigo 12 do CPPM, no direito militar. Então, a autoridade policial ela deve se dirigir ao local, preservando o local até a chegada dos peritos, apreender os objetos, colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato. Pessoal, e aí, olha só, eu já vi questão explorando algo que tu enxerga aqui no direito comum e não enxerga no direito militar, tá?
Desculpa eu trazer, mas as matérias elas acabam, né, convergindo em algum momento. Então eu vi uma questão de direito militar que dizia que era uma providência preliminar ao IPM a oitiva do ofendido, a oitiva do indiciado. Não, pessoal. Isso é só em face de IPM. E aqui, tá, do que diz no artigo 6º, ela é uma atribuição que ela não está dizendo que ela é anterior ou ela é especificamente lá no inquérito. Ela é uma providência, sim, que a autoridade tomar conhecimento da prática da infração. Então, o momento da oitiva aqui pode ser lá no inquérito. Tá? Geralmente ela é no inquérito. Então, ouvir a vítima, né, ofendido, ouvir o indiciado, né, ela faz parte lá, daqui a pouco, da própria atribuição lá de investigação. Reconhecimento de pessoas, acariações, procedência lá, encaminhamento para exame de corpo de delito, outras perícias, identificação do indiciado, a averiguação da vida pregressa dele. E o inciso 10 do artigo 6º, colher informações sobre a existência de filhos, suas respectivas idades, se possuem alguma deficiência, e o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Isso até para fins de concessão, daqui a pouco, de uma prisão domiciliar, né, na sequência. Isso, claro, né, sendo apreciado pelo juiz. O artigo 7º, ele fala sobre a reprodução simulada de fatos. Tá? Então, sempre que houver a possibilidade de haver a infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial ela pode, então, proceder a essa reprodução simulada, desde que ela não contraria a moralidade e a ordem pública. Pessoal, e o artigo 10 fala sobre prazo do inquérito policial. Isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca em concursos de carreira policial. Então, nós temos aqui o prazo, quando for réu solto, de 30 dias. 30 dias, réu ou não, né? Indiciado ou investigado. Réu é no processo, né? Então, vamos usar a terminologia adequada. Então, investigado, solto, 30 dias. 10 dias, se o indiciado ou investigado estiver preso. Muito importante lembrar desses prazos para a prova. Tá? Isso aqui é conhecimento básico, é aquele tipo de questão que tu não pode se dar o luxo de errar. Tá? Essa aqui são aquelas melzinhas na chupeta que tu não pode errar. Então essa aqui é um score garantido para ti. Tá? Então, esses 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante ou prisão preventiva, prisão temporária, eu conto o prazo a partir do dia que se executou a ordem de prisão. E 30 dias para concluir o inquérito quando ele estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Tá? Bom, e eu posso prorrogar? Depende. O inquérito ele é prorrogável quando o réu estiver, quando o indiciado, na verdade, né, estiver solto. Se ele estiver preso, não se prorroga prazo, tá? Então, 10 dias improrrogáveis e 30 dias prorrogáveis. Aí tu vai dizer assim, tá, mas não tem dizendo prazo ali na lei. O parágrafo 3º ele esclarece isso. Então, quando o fato ele for de difícil elucidação, o indiciado estiver solto, a autoridade, o que ela faz? Para vencer o prazo, ela requer a devolução dos autos. Tu não vai ver isso acontecer com o IPM, tá? É diferente. Aqui no inquérito comum, o delegado de polícia, vocês vão dizer assim, mas na prática isso não acontece, professor. Tudo bem, mas o que interessa é o que está na lei aqui, tá? O delegado, ele encaminha o inquérito para o juiz, solicita então, né, diligências ulteriores,
que serão realizados no prazo determinado pelo juiz. Então, é o juiz que vai dizer o prazo de prorrogação do inquérito. Então, ele pode, toda vez que ele tiver diligências em andamento, ele não conseguiu, né, realizá-las por ser de difícil elucidação, ele encaminha para o juiz e solicita a prorrogação de prazo. O juiz devolve e diz, ó, tem tantos dias para cumprir. Ah, na prática, professor, não funciona assim. Então, tudo bem, mas é o parágrafo 3º que nos importa. Então, prazo do inquérito, 30 dias, réu solto, prorrogáveis, tantas vezes quanto forem possíveis, né, conforme deliberação do juiz. É o juiz que dá o prazo de prorrogação. E 10 dias improrrogáveis, caso o indiciado esteja preso, beleza? Outro artigo importante aqui, pessoal, é o artigo 16. Ele fala que o Ministério Público, em tese, não requererá a devolução do inquérito ao delegado de polícia, se não caso, exceto, né, para novas diligências que sejam imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Tá? E aí o artigo 17, que ele é bem básico, né, que isso aqui é um conhecimento que ele é básico, o delegado não manda arquivar inquérito, né? Aí nós temos uma mudança aí nessa questão do arquivamento do inquérito, que eu acho importante, porque nós tivemos uma proposta que foi introduzida pelo pacote anticrime, mas teve então, né, uma declaração parcial de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Importante a gente relembrar isso em sede de revisão, tá? E aí segue o 18, né? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pelo juiz, por falta de base para denúncia, a autoridade poderá proceder novas pesquisas se outras provas tiver notícia. Então, depois do arquivamento do inquérito, é possível desarquivá-lo para proceder novamente à investigação? Depende. Diz aqui, ó, se houve falta de base, né, para denúncia, não tinha indícios suficientes para denúncia e for arquivado, havendo novas provas, o delegado pode desarquivar e aí retomar as investigações, tá? Eu vejo cair com bastante frequência esse artigo 18. E os crimes de ação pública, tá, que dependem de representação, eles vão ser entregues então ao juiz e aí então eles vão ficar lá aguardando, né, o prazo decadencial para a manifestação da vítima, né? Pessoal, e aí então o ponto importante que eu me referia, que é o arquivamento do inquérito policial, as mudanças que foram trazidas pelo pacote anticrime e a atual posição do Supremo Tribunal Federal. Então, o texto dizia, ordenado o arquivamento do inquérito policial, e aí ele deixava claro, então, que quem ordenava, então, né, pela nova redação lá, era o Ministério Público. Tirava, então, o controle do arquivamento do IP do juiz e passava, então, essa incumbência para o Ministério Público. Cuidado, cuidado. Em 2023, então, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o termo ordenado e substituiu pelos termos, na verdade, manifestando-se pelo arquivamento. Ah, então segue mais ou menos a mesma sistemática. Sim, o Ministério Público ele se manifesta pelo arquivamento do inquérito policial. Tá? Então vamos ler como é que ficou. Artigo 28, então, pela redação trazida pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Manifestando-se pelo arquivamento do inquérito policial ou de qualquer outros elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, o investigado e a autoridade policial e encaminhará os autos, então, para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei.
Então, a lei orgânica do Ministério Público ela vai definir como é que se vai se proceder em caso, então, do Ministério Público se manifestar pelo arquivamento do IP. O que é importante a gente falar? O juiz, então, depois dessa decisão do STF, ele permanece no controle do arquivamento do inquérito policial, tá? E a vítima, ela permanece com o direito de recorrer da decisão de arquivamento. Então, os autos eles serão remetidos a essa instância de revisão ministerial em duas situações. A primeira delas, o juiz discordou do arquivamento. Essa é a atual posição do STF, tá? Então, o juiz foi manifestado pelo o Ministério Público se manifestou pelo arquivamento. O juiz ele então discorda e aí solicita a revisão pela instância ministerial da promotoria, do Ministério Público, tá? Ou em caso da vítima discordar do arquivamento, ela vai então, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 28 do CPP, ela vai entrar com recurso junto a essa instância superior do Ministério Público. E nós temos 3 possibilidades então nesse caso, tá? Essa instância superior ela pode oferecer a denúncia. No caso, o procurador de justiça, ele pode oferecer a denúncia, que não é comum, tá? Geralmente o procurador ele não oferece denúncia, mas existe a possibilidade jurídica. Ele pode designar outro promotor para oferecer a denúncia, que é mais comum, ou ele pode insistir no arquivamento. Pessoal, se por acaso ele insistir no arquivamento, o juiz pode fazer alguma coisa? Não, aí ele vai ter que acatar. Mas se o promotor que está atuando lá em primeira instância, ele se manifestar pelo arquivamento, o juiz diz assim, não, eu não concordo. Ele vai solicitar a revisão dessa decisão pela instância superior. E aí tem essas possibilidades. Ele designar outro promotor para oferecer denúncia. Tá, mas ele pode determinar que esse promotor que se manifestou pelo arquivamento ofereça denúncia? Não. Ele pode, ele mesmo, o procurador de justiça, oferecer denúncia, ele pode designar um outro promotor que ofereça denúncia, ou ele pode dizer assim, não, concordo com a manifestação do promotor de primeira instância, e é isso aí. E aí o juiz, ele vai ter que acatar a decisão. E qual é o prazo de recurso no caso da vítima ou representante legal não concordar com o arquivamento do IP? Pessoal, 30 dias a contar do recebimento da comunicação pelo promotor de justiça, tá? Então, a vítima tem 30 dias para submeter então a matéria à revisão de instância competente do Ministério Público, tá? E nós temos também as ações penais relativas a crimes em detrimento da União, estados e municípios. Podem também ser revisados o arquivamento, né? Existe a possibilidade de recurso no mesmo prazo pela chefia do órgão a quem caber, então, a sua representação judicial, tá? Então, a chefia de cada repartição, seja da União, estados ou municípios, ela pode revisar o arquivamento junto a essa instância superior do Ministério Público, tá? Pessoal, e aí relembrando também o acordo de não persecução penal, artigo 28A. Primeiro requisito, então, não ser caso de arquivamento. Não é caso de arquivamento. O investigado confessou de maneira formal e circunstancial a prática da infração penal. Essa infração penal, ela não foi praticada com violência ou grave ameaça e a pena mínima ela é inferior a 4 anos. Pena mínima, não pena máxima, tá? A pena mínima é inferior a 4 anos. Todos esses requisitos, então, possibilitam que o Ministério Público proponha acordo de não persecução penal. Aí você vai me dizer assim, na prática, o que é isso aí, professor?
Isso aí é suspensão condicional da pena, é suspensão condicional do processo, é medidas despenalizadoras da Lei 9.099, a transação penal? Não. Não confunde com isso. Suspensão condicional da pena já tem uma condenação. Tramitou todo o processo e para não cumprir a pena, mediante então algumas exigências da lei, tá, vai se propor então a suspensão condicional da pena por um período determinado aí pelo juiz, tá? Então já teve condenação. Na suspensão condicional do processo, previsto lá na Lei 9.099, o acusado ele vai ter o processo suspenso por um período determinado pela Lei 9.099 e isso, então, homologado pelo juiz. Aqui no acordo de não persecução penal, nós não vamos ter, né, nem o processo ainda. Ou seja, esse acordo é para que o promotor não ofereça denúncia, nós não vamos ter persecução penal, nós não vamos ter ação penal, tá? Isso se o acusado, o investigado, ele preenche os requisitos aqui do artigo 28A e o Ministério Público, então, proponha esse acordo. Diferente, então, da suspensão condicional da pena, que é conhecido como sursi. Lá nós tivemos uma condenação, então, e aí o réu ele não vai cumprir a pena durante um período determinado e após, ao final, então, desse período, vai haver a extinção da punibilidade. Pessoal, então, fora os requisitos ali do caput do 28A, nós temos ali também, né, condições que elas podem ser ajustadas de maneira cumulativa ou alternativa, mediante, então, o próprio processo, mediante o próprio acordo de não persecução penal, que ele vai ser proposto pelo MP e homologado pelo juiz, tá? Desde que ele se mostre necessário e suficiente também para a reprovação e prevenção do crime. Então, nós temos a possibilidade da reparação do dano ou restituição da coisa à vítima, exceto se houver a impossibilidade de fazer. A renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, proveito ou produto do crime, produto ou proveito do crime. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas por o período correspondente à pena mínima combinada ao delito. E essa pena mínima diminuída de 1 a 2/3 no local, então, a ser indicado pelo juízo de execução penal. Pagamento de prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social em local indicado pelo juízo de execução, que tenha preferencialmente também como função a proteção de bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou cumprimento por prazo determinado de outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração atribuída. O parágrafo 2º do 28A, ele traz ali as situações onde não cabe acordo de não persecução penal. Então, se for cabível transação penal, se prioriza então a transação penal e não se oportuniza o acordo de não persecução. Se investigado ele for reincidente e houver então elementos probatórios que indiquem então uma conduta habitual, reiterada ou profissional na prática de delitos, exceto se essas infrações penais anteriores elas se mostrem insignificantes. 3. Se o agente já foi beneficiado nos 5 anos anteriores aí por um acordo de não persecução, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, esses 3 benefícios, qualquer um deles, impedem a concessão aí de um novo acordo de não persecução, né, nos 5 anos, se eles foram concedidos nos 5 anos anteriores, tá? E nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, né, ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor.
Importante também falar que, cumprido o acordo de maneira integral, o juízo vai decretar então a extinção da punibilidade. E o parágrafo 14 do 28A, ele nos traz que, em caso de recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, é possível, então, o recurso, né, ao órgão superior do Ministério Público na forma lá do artigo 28, aquele prazo de 30 dias, então, né, para propor o recurso. Pessoal, e aí, então, a gente encerra esse bloco. Na continuidade, então, a gente segue falando aí sobre ação penal na nossa revisão de processo penal.